Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou estar falando sobre as dicas do Armandinho 5, tá? Soluções em Delphi. Então, para quem não sabe, não conhece todos os recursos do Delphi, tá? Neste vídeo eu vou comentar alguns deles, tá? Não todos, porque não cabem em um vídeo só, né, de dicas. Então, são alguns aí que a comunidade usa bastante. E você que veio de versões, principalmente você, né, que veio de versões anteriores, para você saber o poder do Delphi das últimas versões, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aí para a apresentação. Bom, então aqui sobre as soluções em Delphi, a gente consegue fazer com Delphi aplicações para o Windows, para macOS, né, o MacBook ali, os sistemas da Apple, e também para Linux, tá? Tanto ali desktop e também para servidores, tá? Neste caso, a gente também consegue criar servidores de aplicações utilizando o Delphi. Então, como servidores de aplicações, a gente consegue utilizar tanto os frameworks que vêm nativamente com o RAD Studio, né, com o Delphi, que é o DataSnap, também o RAD Server, que vem ali com as versões pagas, tá? E quem utiliza ali as versões mais básicas, né, a Community ou a Professional, tá? Ela não vem ali com o DataSnap nem RAD Server, mas outras opções a gente está utilizando frameworks open sources, tá? Que inclusive são frameworks aí brasileiros, que é o REST Dataware, o Horse, tá? E tem outros aí que a comunidade também disponibiliza, tá? Então eu quis deixar aqui os principais que o pessoal tem o costume de utilizar, tá? Principalmente esses dois últimos, né? Que é o REST Dataware e o Horse aí para estar fazendo aí servidores de aplicações, tá? Também conseguimos fazer aplicações mobile, tanto para Android e iOS, tá? Então isso aí não é tão novidade, tá? Todos esses recursos que eu comentei anteriormente aí não são tão novidade. Então é desde aí da época do XZ3, XZ5 a gente consegue fazer principalmente aplicações mobiles, tá? Então a gente está falando aí desde, se eu não me engano, 2017, 2015 ali, tá? Que começou a ficar mais estável, né? Essas versões que compilam nativamente ali para mobile, tá? Então não é um recurso assim tão novo, né? Esse vídeo aqui que eu tô gravando em 2024, a gente tá falando aí de uma versão que saiu aí, já tem aí quase 10 anos aí de lançamento. Então assim, são recursos que tá aí disponível para a comunidade tá usando aí, para os desenvolvedores, as empresas tá criando aí soluções aí para atender aí o mercado de trabalho, né? O mercado, né, em si, né? O mercado comercial, né, digamos assim, tá? Também conseguimos fazer aí aplicações web, utilizando aí, tem alguns frameworks também não são nativos do Delphi, tá? Apesar do intraweb ele vir né, com a parte fria, assim, digamos assim, só que ele não é completo, né? Então nós temos ali o intraweb, temos o Unigui também, XTJS, que esse sim vem nativo nas versões aí mais top, né, digamos assim, e tem outros frameworks, tá? Então a gente também consegue fazer aí nossas páginas web, conseguimos fazer nossos sistemas administrativos rodando nos nossos navegadores aí na web, tá? Utilizando esses frameworks aí, tá? E também conseguimos fazer aí Windows Service, né? Aplicações ali para estar rodando como serviços do Windows, tá? Então vamos supor que você tem ali algum mecanismo ali, sei lá, eu quero fazer uma rotina de backup ali automatizada. Então vocês conseguem. Vamos supor que seu servidor de banco está rodando aí no Windows, por exemplo. Então você consegue fazer aí um aplicativo, né? Uma aplicação que roda como serviço do Windows para poder estar fazendo ali as suas atividades, tá? Então você consegue usar todo o poder de um serviço do Windows desenvolvendo ali no Delphi, tá? E, obviamente, aí a gente tem muito mais recursos aí falando sobre soluções em Delphi, tá? Aqui eu quis trazer o básico aqui para vocês terem uma noção do poder aí da ferramenta, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre Windows, Android, iOS, macOS e Linux. Então, como que funciona aí esse tipo de programação, tá? Então, assim, mas eu vou ter que ter um projeto para cada objetivo, né? Para cada tipo de projeto, meu? Não. Então, assim, com o único code base que a gente chama, ou seja, o nosso único projeto, único código ali, você consegue compilar para essas plataformas, né? Digamos assim, tá? Com ressalvas, é claro, que a gente tem que fazer, vamos supor que a gente queira acessar um recurso específico do Android ou um recurso específico do iOS. Aí sim a gente tem que fazer o uso aí de diretivas de compilação, tá?
Então, vamos supor que eu tenho uma biblioteca que acessa tal recurso do Android. Então, você consegue fazer esse desvio, né? Que a diretiva de compilação ela vai fazer essa espécie de desvio para poder acessar nativamente aquele recurso daquele dispositivo. Então, assim, você vai ter sim um único código, tá? Um único codebase que a gente chama. Porém, para esses casos que são específicos de cada plataforma, tá? Seja Android, iOS, Windows, Mac e assim por diante, Linux, então a gente utiliza diretivas de compilação para estar fazendo esse desvio de fluxo, né? Para ele estar compilando e acessando determinado recurso da plataforma, tá? Então seria basicamente isso. Então no único projeto você consegue aí, compilar para diversas plataformas, tá? A gente também consegue, aí, se tratando aí de Windows, de aplicações ali visual para o cliente, né, sem ser servidores de aplicação, a gente consegue usar um alto DPI, né, o famoso High DPI. Então o que seria isso daí? Então vamos supor que a sua aplicação ela depende muito ali de uma resposta rápida a nível de gráfico, a nível gráfica, né, digamos assim, não só para jogo, né? Então a gente também consegue criar jogos em Delphi e tudo mais, mas vamos supor que você tem ali um painel administrativo, você tem alguns gráficos que a resposta tem que ser rápida e com né, digamos, uma resolução também boa, né? Uma resolução ali que atenda ali o teu negócio, tá? Então, principalmente nas duas últimas versões ali do Delphi, então eles melhoraram muito essa questão do High DPI, tá? Então vocês vão ver que as últimas versões, o pessoal tá soltando aí várias amostras, vários exemplos de como tá utilizando esse alto DPI no Delphi, tá? E aqui eu trouxe para vocês, né, até eu coloquei a fonte aqui da onde eu puxei. Então são telas que a gente consegue fazer, né, aplicações com uma interface bonita, tá? Então assim, a gente consegue sair daquele, digamos assim, daquela tela lá de 1990, né, do Windows 98, Windows XP, que tem aquele recurso, né, aquelas bordas arredondadas e tudo mais, né? Então a gente consegue fazer um sistema totalmente ali visualmente, né, falando, bonito, tá? Então aqui tem duas telas que eu quis mostrar para vocês que a gente consegue fazer facilmente com o Delphi, tá? E falando um pouquinho sobre servidores de aplicações, tá? Servidores de aplicações, como eu comentei anteriormente, a gente pode estar utilizando DataSnap, RadServer, REST Data Warehouse e outros frameworks aí da comunidade, tá? Esses são os principais utilizados. A gente consegue containerizar as nossas aplicações em Docker, tá? Então a gente consegue utilizar o Docker para a gente poder criar a nossa imagem, criar ali a nossa aplicação, tá? Porque, como eu comentei, a gente consegue compilar para Linux, tá? E Linux servidor. Então a gente consegue utilizar ali o Linux, tá? Fazer a nossa imagem, o nosso projeto, a gente consegue containerizar e rodar num Docker, num container Docker, tá? E container Docker a gente consegue rodar ali no Linux, tá? Então vamos supor que vocês têm ali a Amazon, por exemplo, vocês têm um EC2 que roda em Linux, tá? Então a gente sabe que quando a gente tem um servidor web que ele é baseado em Linux, a gente ganha em custo e também segurança e performance. Então com o Delphi a gente consegue compilar os nossos servidores de aplicações em Linux, tá? A gente consegue ali fazer o nosso container Docker e rodar ali tanto em Ubuntu, em Red Hat, tá? E assim por diante, tá? E fora isso, nos nossos servidores de aplicações e também nas nossas aplicações ali desktop, a gente consegue utilizar os recursos da AWS, tá? Então, a gente consegue ali nas versões Enterprise e Arquiteto, a gente consegue instalar o plugin ali dos serviços da AWS, tá? Então, a gente consegue baixar, eu quero fazer ali o consumo do serviço de SMS, por exemplo. Então, a gente consegue baixar nativamente esse plugin oficial e sair utilizando, tá? Tá, Armandinho, mas eu não tenho, eu só utilizo aqui o Community, tá? Então também tem na comunidade ali vários desenvolvedores que criaram os plugins e basta, né, você instalar ali, baixar o repositório Git do desenvolvedor e utilizar também essa integração. Então assim, a gente consegue fazer o consumo de todos os web services ali, os serviços da AWS também. Então isso a gente ganha vantagem e ganha agilidade no nosso desenvolvimento. A gente não precisa fazer tudo do zero, digamos assim. Então, por exemplo, a Amazon ela tem, eu uso particularmente, o serviço de e-mail, né, que é o SaaS. Então a gente consegue baixar, utilizar ali, fazer as configurações e aí a gente vai ter ali o nosso SMTP ali de forma automática. Da mesma forma a gente tem ali o Pinpoint, que é o de SMS. Então a gente também consegue baixar o componente ali, configurar e a nossa aplicação já vai estar disponível para estar
mandando ali SMS e assim por diante. Então assim, a gente, com as últimas versões e com as versões mais recentes, a gente ganha todo esse poder aí para a gente estar ampliando os nossos servidores de aplicações. Olha que bacana, tá? E falando sobre aplicações mobile, então funciona da mesma forma do que eu comentei ali das aplicações desktop. Então a gente vai ter um código único, um code base, tá? Então da mesma forma, que nem eu comentei, se você quiser acessar um recurso específico de determinada plataforma, Android ou iOS, vocês têm que utilizar ali a sua diretiva de compilação específica, tá? Então, o que a gente consegue fazer ali com aplicações mobile? A gente consegue fazer jogos, conseguimos fazer ali aplicações comerciais, industriais e o céu é o limite. Então, de acordo aí com o teu negócio, de acordo com os clientes que vocês atendem, vocês conseguem estar utilizando e fazendo ali aplicações mobile para atendê-los, tá? Então aqui eu quis também deixar alguns exemplos que eu busquei da internet, tá? Então aqui a gente tem, do lado esquerdo, a gente tem aqui uma imagem, né? Um layout de dois aplicativos ali que o 99 Coders ele disponibiliza, tem até cursos aí disponível na comunidade. E do lado direito aqui também a gente tem uma espécie de um sistema, um aplicativo de mesa, né? De restaurante ali, também disponibilizado aí em forma de curso, tá? Nesse caso aqui do Adriano Santos. Então eu recomendo muito aí, fora outros profissionais. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links que podem te auxiliar na busca aí dessas informações de capacitação e tudo mais, tá? E se falando, né, de aplicações web. Bom, eu já falei para vocês aplicações desktop, falei para vocês um pouquinho sobre servidores de aplicação, falei para vocês também sobre aplicativos mobile. Pô, agora o que falta? Faltam aplicações web, né? Então, o Delphi também consegue fazer sistemas web? Nós conseguimos sim, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Algumas formas de vocês estarem fazendo as suas aplicações web, tá? Uma que é bastante utilizado é o framework IntraWeb, tá? Esse IntraWeb vocês conseguem utilizar ali juntamente o Bootstrap, vocês conseguem utilizar ali, o JavaScript junto, tá? Com a Ajax e tudo mais, tá? Então, basicamente, ali ele faz o property byte, né? Que a gente chama, né? Outras linguagens têm o costume de falar ali property byte, que basicamente ele liga, né? Os seus campos e seus edits que estão ali no Delphi com o HTML ali que você faz ali no bloco de notas ou no VS Code, né, e assim por diante. Embora você também consegue abrir HTML ali pelo RadStudio, tá, pelo Delphi. Então ele faz essa ligação. Então toda a lógica ali você consegue fazer a programação ali pelo Delphi, tá? E o HTML ele é como se fosse a view, né? Ele é a view ali da aplicação web. Então toda a tua regra, toda ali a tua lógica fica ali no Delphi, tá? E o layout fica nesse HTML, né? Que aí você consegue vincular CSS e assim por diante, né? Aí vai o conceito de front-end, tá? Para quem não conhece. Então outro framework bastante utilizado é o Unigui, tá? Então a gente também consegue utilizar ele aí para estar fazendo as nossas aplicações web, tá? Ele de certa forma é um certo concorrente do IntraWeb, então tem gente que opta tanto por usar ou IntraWeb ou Unigui, tá? Aí vai muito aí dos recursos que cada um disponibiliza e o que atende aí a tua empresa aí no dia a dia, tá? E falando um pouquinho mais nativamente do Delphi, o Delphi nas últimas versões ele vem com XTJS, tá? Que ele vem ali nas últimas nas edições pagas, né, nas full do Delphi. Então a gente consegue estar baixando ali, né, ele vem como se fosse um componente, você consegue ali utilizando o XTJS nativamente pelo Delphi. Porém ele não vem na versão Community, na Professional, ele só vem nas edições ali mais top, né, do Delphi, tá? E outros frameworks aí que também temos aí na comunidade, tá? Então aqui eu quis mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Então esses links também vão estar aqui na descrição do vídeo. Então nós temos aqui um sistema comercial, né? Que foi feita aqui uma página inicial com login. Temos aqui com o Unigui também, com um gráfico, um dashboard. E aqui do lado nós temos aqui a parte do XTJS, né? Que ele já vem com alguns componentes prontos, uns data grid e assim por diante, para você estar utilizando, tá? Então são aí aplicações poderosas aí para estar utilizando, tá? E
por último, a gente também consegue fazer o Windows Service, tá? Esse Windows Service ele é bem antigo, porém tem muita gente que ainda não sabe do poder dele, né? Muita gente não sabe que existe o Windows Server, tá? Então vamos supor que vocês não têm servidores Linux, vocês têm só servidores Windows, tá? E você quer criar uma rotina de backup ou uma rotina que dispara um e-mail todo final do dia ou periodicamente. Como fazer isso, né? Então a gente sabe que tem muita gente que utiliza thread na aplicação para poder fazer esses tipos de programação, né? Então a gente consegue agendar determinadas atividades para o nosso sistema estar realizando, tá? Então assim, uma thread ela não é o melhor dos casos, né? Porque se o usuário fechar a sua aplicação, a sua thread morre, você não vai ter mais esse agendamento para estar realizando, né, essa atividade. Então, um dos recursos que o pessoal utiliza é o Windows Service. Que esse Windows Service é uma aplicação que a gente cria, né, no Delphi, e a gente tem todo o poder dos serviços do Windows. Então, a gente instala como se fosse um serviço do Windows, tá? Então, ele inicializa junto com o servidor do cliente. A gente consegue fazer ele iniciar dependendo... vamos supor que eu estou fazendo uma rotina de backup. E a gente sabe que antes de iniciar esse serviço, o serviço do banco de dados ele tem que estar iniciado. Então a gente consegue fazer essa dependência. Ele só vai iniciar esse serviço quando o outro estiver online, né? Então a gente consegue fazer isso utilizando o Windows Service, tá? Então isso aqui é muito prático, né? O pessoal usa muito quando quer fazer essas atividades aí que não dependem do sistema, né? A gente não precisa estar com o sistema aberto, porque é uma rotina à parte, é um projeto separado, porém com todo esse recurso que eu comentei, tá? Bom, esse aqui foi um pouquinho das dicas que eu quis mostrar aqui no vídeo, tá? Então espero que vocês gostem. Comentem aqui no vídeo quais são os tipos de aplicações que vocês utilizam, quais são os frameworks que vocês mais gostam de utilizar, tá? E espero que gostem. Então, até o próximo vídeo.